Você aí sofre do viralatismo brasileiro, acha que toda cultura é melhor do que a nossa e que a gente é um lixo cultural que deveria ser erradicado do planeta? Ou você acha que a nossa cultura é maravilhosa, fantástica, extraordinária e as outras culturas que têm muito a aprender com a gente? Ou de outra forma, você vê vários traços das outras culturas que revoltam você e você fica indignado. Se você é uma dessas pessoas, você deveria ver esse episódio. Aqui a gente vai discutir o que é o relativismo cultural. Cada cultura tem o seu conceito de certo e errado, ou elas, na verdade, têm que produzir um conceito único, universal e avançar em direção a essa ética universal. O relativismo cultural, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele defende que o certo e o errado vai ser aquilo que foi estabelecido por aquela determinada sociedade ou aquela determinada, obviamente, cultura. Então, diferente do subjetivismo moral que nós vimos anteriormente, aqui não vai ser cada indivíduo vai ter a sua moralidade, a sua ética, os seus princípios, os seus valores. Aqui vão ser a cultura e aquele conglomerado, né, de pessoas daquela dada sociedade, daquela dada tipo de cultura. Ação é certa ou errada se a sociedade aprova ela ou não. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o famoso jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? É uma manha, né? Um negócio que você faz tanto fisicamente, né? Uma gambiarra, quanto socialmente, né? Que é você contar uma história, contar uma mentirinha leve para não ter que fazer alguma coisa ou não se comprometer com alguma coisa ou não incomodar ninguém. Então, você, em vez de falar que não vai fazer, você fala, não, eu vou fazer. Aí depois você conta a história, minha tia teve piriri, e aí vai construindo as coisas assim. Então a gente tem um professor que contou pra gente uma história de um brasileiro, aluno dele, que foi para a Alemanha. Lá na Alemanha ele foi convidado para um jantar. E aí ele não foi no jantar. Nisso que ele não foi no jantar, ele estava lá na Alemanha com bolsa, tudo pago. Ele encontrou com um professor que convidou ele para o jantar e o professor tinha mandado uma carta, né? Um professor bem antigo que contou essa história, é da época de 1900 e bolinho. E o brasileiro falou o quê? O que um brasileiro faria nessa situação, Rodrigo? Ele viraria pro alemão e falaria como os alemães falam, keine Lust, não estava afim, não fui? Ou o brasileiro falaria outra coisa? O que Ah, é você o acha? clássico, eu uso muito, né? Vou ver se dá para eu ir. Vou É, ver se mas dá nesse para eu caso, ir. como ele foi convidado, ele falou que não conseguiu ir porque não recebeu a carta, que é um subterfúgio muito Exatamente. melhor. Exatamente. Então ele falou, não recebi a carta, não soube que ia ter o jantar. O alemão saiu dessa conversa completamente consternado. Falou: como assim o correio não entregou a minha carta? Eu paguei, pago meus impostos e queria convidar o brasileirinho para o jantar e o cara não pôde vir por causa do correio. O alemão foi o quê? Deixou a história para lá, ficou falando mal do correio, falando, postando na internet que tinha que cortar o dinheiro do correio? Não. Ele foi até o correio e falou assim: olha só, eu deixei essa carta aqui nesse dia, eu quero saber cadê ela, por que não entregaram para o brasileirinho. O correio alemão mantinha o registro de tudo, foi atrás, viu para onde foi a carta, chegou lá e bonitinho assinado pelo brasileiro o canhoto de que ele tinha sim recebido o convite, que estava provavelmente fechado na cabeceira da cama dele. Por causa disso, desse jeitinho, o brasileiro foi mandado de volta ao Brasil, com o rabo entre as pernas, uma mão na frente e outra atrás, e ele perdeu a bolsa, perdeu a chance de estudar fora por causa do jeitinho. Parece drástico para gente que vivemos imersos nessas pequenas mentirinhas, mas a cultura deles é diferente. Então, no Brasil é certo o jeitinho, na Alemanha é absolutamente errado. Cada cultura tem seu certo e errado. Essa é a ideia. E essa ideia central, ela tem uma frase, né, muito famosa que é usada, que captura muito bem esse espírito, que é quando em Roma, faça como os romanos. Então, isso é um traço, né? Só a gente que não tem isso, né, Pedro? Quando no Brasil, a gente não se importa que a pessoa haja da maneira que ela quiser, mas os outros países têm essa questão de que quando você está lá, você tem que agir, falar a língua deles, agir do jeito que eles agem, etc. Só que ao contrário do que a gente viu anteriormente, o relativismo cultural ele tem algum tipo de fundamentação. Então a gente tentou aqui garimpar três motivos por que o relativismo cultural poderia ser defendido. Isso não quer dizer que a gente concorda. O primeiro ponto é que é fato que as nossas principais intuições morais, elas não são inatas no sentido de eu acordo e estou com elas. Elas vêm do meu meio social.
Então, em primeiro lugar, minha família, depois a escola e depois a sociedade em geral me ensinam o que é certo e errado. Então, nossos pais ensinam que é errado pegar o brinquedinho do colega sem pedir, que é certo dividir, que é certo ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua. A escola reforça esses comportamentos, ensinando a gente sobre chegar atrasado, falar a verdade, punindo essas coisas, né, quando você erra. E depois a gente vê isso na cultura e nas leis. Então é fato que as nossas intuições morais são gestadas nesse social e são colocadas na gente por esse social. Então, o que o Pedro está chamando a atenção aqui é que elas não são, não, pelo menos não parecem ser, raciocínios objetivos, frutos de raciocínios, frutos de racionalidade universal, mas sim fruto dessa introjeção, né, de valores culturais. Esse que é o ponto 1 aqui. E ao olharmos para o mundo, isso é atestado 1 bilhão de vezes, tendo em vista que o que é certo num país é errado em outro. O que é punido apenas com uma reclamação, com a gente ficar bolado com alguém em um país, como no caso do Brasil, que sempre ficam bolado comigo quando eu falo que vou ver se dá para ir, não vou, mas ninguém rompe comigo relações nem me deporta para outro país só por causa disso. Em outro país vai ser algo gravíssimo, totalmente, incomensuravelmente absurdo. Vamos usar um exemplo então prático, o que o Pedro aí ficou chocado no intercâmbio dele na Dinamarca. No Brasil é absolutamente normal homens e mulheres ficar seminus na praia, né? Com um biquíni cavado ou com uma sunga de crochê, como nosso saudoso... como é que é o nome dele? Gabeira. Nosso saudoso Fernando Gabeira. Eu botei esse exemplo aí pra gente poder lançar uma garota de biquíni na capa do programa para ganhar views. Aí agora vai ter que ser o Gabeira de sunga de crochê. Isso aí. Vai dar mais view ainda, que todo mundo vai querer ver o Gabeira de crochê. Então, mas e na Dinamarca, Pedro? Como que funciona isso? Na Dinamarca, existe o costume, existe a possibilidade de você ficar completamente nu na praia e no parque. As pessoas fazem isso. Não é todo mundo que faz, mas é muito comum disso acontecer. E em outros países, por exemplo, alguns países mais conservadores, é proibido mulheres usarem biquíni, até mesmo homens usarem sunga. Então as mulheres têm que usar uma roupa maior, mais completa. Inclusive, né, essas questões culturais, elas vão se desenvolvendo, se desdobrando historicamente no tempo, né? Já houve um tempo onde no Brasil era proibido certos tipos de vestimentas na praia, era muito mais conservador do que hoje em dia. Exatamente. E esses pequenos comportamentos sociais, eles se multiplicam as diferenças. Então, a gente deu o exemplo do Kainelush, né? Falar, não tô afim. Mas, por exemplo, quando eu estava viajando no finalzinho do intercâmbio, eu chegava no hostel e as pessoas estavam peladas no quarto comunitário. Então, tinha uma menina pelada, assim, algo no Brasil, assim, um hostel misto, dificilmente, mesmo o Brasil sendo esse país onde as pessoas usam shortinho, sainha, que se fala que o Brasil é um país promíscuo, a gente não tem esse tipo de comportamento. Mas o mais importante, ela não estava tentando seduzir, ela não estava tentando se mostrar para ninguém, ela só estava trocando de roupa. E para eles era normal ficar pelada ali no meio de todo mundo. Não é para ficar olhando, não é nada nesse sentido. Algo que não faria sentido nenhum no Brasil. Às vezes as pessoas ficam tímidas até de se trocar na frente de pessoas do mesmo gênero. Então, são essas pequenas coisas. Outro exemplo disso, o Rodrigo, tinha terça-noite uma festinha dos intercambistas. E todo começo de festa, o DCE lá da Dinamarca tinha que pegar o microfone e lembrar, gente, ó, lembra que isso aqui é uma festa de intercambista, tá? Vocês estão conversando com culturas diferentes, os hábitos são diferentes. Aí no meio da festa sempre rolava uma confusão, por quê? Os hábitos do brasileiro e de outros países de chegar em mulher são completamente diferentes. Completamente diferentes, parecem assédio em certos países. Então rolava direto das meninas tomarem susto. E o contrário também, né? Algumas amigas minhas foram para a Alemanha fazer intercâmbio e elas ficaram chocadas que elas se sentiam feias, que elas iam na festa aqui no Brasil. 10 carinhas chegavam nelas e lá na Alemanha os caras nem olhavam para elas. Por quê? Porque elas são feias? Não, são meninas lindas, mas porque as culturas são diferentes, a forma de se relacionar numa festa é diferente, até o que você espera do final de festa é diferente, como se constrói um date, isso tudo é diferente de cultura para cultura. Eu até me lembro que alguém comentou, né, que os italianos adoram colocar a mão nas mulheres. Então eles vão conversando e pôr na mão, que é uma coisa também que constrange às vezes, dependendo da cultura. Você não está habituado a colocar a mão, assim, encostar em você.
Aí eu não acho que é cultural, não. Aí é safadeza mesmo, é assédio Não, mesmo. não era Que isso, cara? colocar eroticamente a mão em você, Pedro. Era só te tocar, no sentido de tocar em você. Você acabou de conhecer a pessoa e ela já vem te tocando. Então, assim, Sim, sim. isso, para o brasileiro, eu acho que isso não é tanto um problema, né? Que o brasileiro troca ideia 2 minutos, já encosta o sovaco em você e já te abraça de camiseta. Mas isso, Exato. em algumas culturas, é chocante, assim, você, o toque, né? Eu tava vendo um vídeo também que os árabes andam de mão dada com os amigos, né? Algo que seria coisa de namorado no Brasil, para eles era coisa de amigo. E aí o relativista cultural vai dizer: nada disso é universalmente certo ou universalmente errado. Cada cultura tem suas normas, cada cultura tem sua moralidade. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E olhando esses exemplos fofinhos, né, Rodrigo? De beijar, dançar, festejar, ir na praia, parece que tá tudo bem, né, Rodrigo? Depende, né? Quando a gente começar a ver apedrejamento, colocar criança especial em formigueiro, aí o negócio fica diferente. E esse grupo poderia defender, então, olha como é que isso é muito melhor, muito mais tolerante, muito mais democrático do que você querer estabelecer princípios universais que vão ser impostos a todas as culturas, que vão julgar as culturas como culturas inadequadas, culturas menos sofisticadas, criar aquela hierarquia cultural e até gestar, né, ideias imperialistas, né? Não esqueçamos que o nazismo tinha essa concepção, né, que eles eram uma cultura superior que deveria ser expandida e ser imposta para o resto da Europa, quiçá o mundo. Um dos argumentos que defende o relativismo cultural é que a outra opção é uma opção muito autoritária frente à democracia maravilhosa e plural do relativismo. Outro ponto interessante é que dentro desse princípio de tolerância, você é convidado a perder o seu preconceito sobre as outras culturas. Então você vai tentar entender de onde vem isso, por que, que vem isso, e isso te faz refletir não só sobre os hábitos, né, as regras das outras culturas, mas também sobre a sua própria cultura. Então aquilo que você acha normal, você vai colocar em questão. Será que isso faz bem? Será que isso é saudável? Então, por exemplo, conhecemos muitas pessoas em intercâmbios lá da Europa que com 20 anos nunca tinham beijado na boca, que é inimaginável para o Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas com 14 anos já beijou algumas outras pessoas. Então, a gente achou normal a vida toda, nunca questionei isso. E aí lá eu fiquei pensando, será que é saudável você começar essa vida romântica tão cedo e aí a vida sexual que se segue disso? Outra questão, o hijab, né, Rodrigo? Aquele lenço que as mulheres muçulmanas usam para cobrir a cabeça. Normalmente a gente olha com maus olhos, né? A gente acha, nossa, elas são obrigadas a usar. Mas conversando com moças muçulmanas, o argumento delas faz sentido. Olha, é uma questão religiosa, é sobre também eu controlar se e quando um homem me sexualiza. Então, o cabelo é um adereço estético, ele atrai a atenção, ele atrai o olhar, e eu quero limitar quem tem acesso a essa experiência em relação a mim. Então, você pode até discordar do argumento delas, mas faz sentido, né? Você vê que não é puramente a maldade, vamos cobrir a cabeça. Tem uma questão por aí. Faz a gente questionar os nossos hábitos culturais, as nossas regras culturais e faz a gente se abrir para ter uma perspectiva mais ampla das dos outros e não achar que é só um absurdo, uma coisa terrível. Por outro lado, né, tem também a questão, o contraponto disso, que é o quê? Nós não temos mais ferramentas, né, para criticar coisas absurdas, como a mutilação genital, a perseguição de minorias, ou, sei lá, as práticas vikings de pilhagem, estupro e tomar pela força os territórios, as riquezas e as mulheres daquela sociedade ali da Inglaterra daquele período. Então, todo tipo de crítica a comportamentos inadequados, que são repetidos estruturalmente por certas culturas, ficam inviabilizados se você defende o relativismo cultural. Aí, do ponto de vista das sociedades que sofrem esse mal, você não tem como se defender além de pegar em armas e lutar. Então, para você poder dizer, como a defesa dos relativistas culturais diz, que o relativismo cultural é tolerante, nesse caso das ações agressivas como os vikings, você precisaria ter uma regra universal que diz que as sociedades devem cooperar, que as sociedades devem ser tolerantes. E se você está assumindo uma regra universal, você está descartando o relativismo cultural. Então a ideia toda dessa crítica é isso, para poder impor que certas ações não podem ser feitas, até o próprio imperialismo, né, Rodrigo?
para poder impor que se intrometer na vida dos outros, na cultura dos outros, é errado, que tem que ter alguma nuance, tem que ter alguma restrição, não é qualquer coisa, eu preciso de um princípio universal que dita, olha, nós temos que respeitar a autonomia dos povos. Isso é um princípio aí dos direitos humanos. Como isso se funciona, como isso se articula. Então, isso é um princípio universal. Então, coloca em questão o relativismo social. E um outro problema é que você não tem mais ferramenta também para conseguir valorizar figuras que são contra suas próprias culturas ou contra os valores de suas épocas, em prol de valores que, em geral, a própria humanidade reconhece como superiores. Então, como que você vai defender a biografia de Gandhi, por exemplo, tendo em vista que ele foi contra as regras culturais e sociais daquele período? Como que você vai defender a luta de Martin Luther King, de Malcolm X, de Luiz Gama? O cara é um nacionalista. Calma, eu vou chegar aí, porra! Eu vou botei um exemplo aqui. Eu quero terminar com isso, porra! Como é que você vai defender a luta de Luiz Gama contra a escravidão no Brasil? A luta de Darcy Ribeiro contra a educação ser digamos, uma coisa deixada de lado no Brasil? Ou a luta de Leonel Brizola para libertação nacional, para o fim da dependência brasileira dos estrangeiros? Você só pode defender esse tipo de coisa se você não acha que o objetivo máximo, a ética máxima de uma sociedade é apenas a reprodução dos valores culturais dela. Exatamente. Na ideia do relativismo cultural, quando Luiz Gama, sendo um homem negro, sendo um homem que foi escravizado por 10 anos, é um abolicionista, luta contra a escravidão, escreve contra a escravidão, age como advogado contra a escravidão, ele está errado, porque a norma cultural brasileira era a escravidão. A maioria das pessoas não tinha repulsa pela ideia de ter um escravo, não tinha repulsa pela ideia de escravizar alguém, de obrigar uma pessoa a agir contra sua vontade, de manter uma pessoa na senzala com grilhões, violar a vida, o corpo das outras pessoas por causa dessa regra social, dessa lei. Então, o Luiz Gama é que estava errado, e não os escravizadores. Não faz sentido nenhum. A gente não pode, em sã consciência, aceitar isso. Então, essas pessoas que são os críticos morais das suas próprias sociedades, das suas próprias éticas, elas permitem o avanço se a gente aceitar uma posição não relativista. Se você aceitar a posição relativista, tem que dizer, eles são doidos, eles estão errados. Eles devem abaixar a cabeça e cumprir o que a sociedade deles manda. Já que eu não posso olhar para sociedades lá que têm outros hábitos e falar que eles estão errados. Então, o ponto aqui é que o relativismo cultural falha em explicar o próprio progresso cultural dos valores e da moralidade, né, das culturas e das sociedades. Esse é o ponto aqui. Mas, Pedro, você iniciou isso aqui falando que você ia apresentar argumentos em favor do relativismo cultural. Cadê os argumentos? Fala pra gente quais são os argumentos. Bom, o principal argumento depois da tolerância é o argumento antropológico, né, Rodrigo? Cultura, conceito antropológico, que é o seguinte... Premissa 1. Diferentes culturas seguem diferentes padrões morais. Premissa verdadeira, acho que não tenho o que questionar. Realmente, diferentes culturas seguem diferentes padrões morais. Premissa 2. Se existisse um padrão moral universal, todas as culturas seguiriam ele. Essa premissa já é mais complicada, mas vamos assumir que ela seja verdadeira. Conclusão. Não existem padrões morais universais. Então, é um argumento bem simples. Se as pessoas não seguem o padrão moral universal, se tivesse tal padrão, elas seguiriam, logo, posso concluir que ele não existe. É um raciocínio válido se a gente assumir que as premissas são verdadeiras. Só que a gente acha que a segunda premissa não é verdadeira. E por que não é verdadeira? É porque vocês acham que seria simples assim? As pessoas automaticamente seguiriam esses padrões universais? Da onde viriam esses padrões? Como é que a gente poderia torná-los públicos? Como que as culturas absorveriam isso para poder seguir esses padrões? Então tem um problema de dificuldade logística aqui de resolver essa premissa 2, o que faz com que ela seja uma premissa talvez um pouco desonesta, né? Então se as sociedades não seguem os mesmos padrões, logo, né, não existe essa questão objetiva da ética. E um elemento que reforça isso é a concepção de que vários valores foram sendo conquistados, né, no decorrer do tempo. Então vamos pensar na escravidão. Demorou, 150, 200, 300 anos, quando começou o primeiro país a abolir, até o último país a abolir.
Então, isso foi um processo histórico longuíssimo, né, que foi acontecendo, e de um processo de conscientização de que este valor moral deveria ser um valor moral universalizado. Então, não é se não estamos agora num conceito universal, logo não existe. Mas a gente tem que ver isso como processualidade também. E eu acho que o principal problema lidar com relativistas é que eles confundem eu achar que algo é verdade com ser verdade. Cada um tem sua verdade, ou cada um tem uma alegação de verdade. A ideia toda aqui é essa. O fato de que as pessoas achavam certo a escravidão no passado não quer dizer que era certo, elas achavam certo. Mas o exemplo disso é o fato de que existiam abolicionistas. Muito antes da instituição da escravidão moderna já existiam abolicionistas lá na antiguidade, continuaram existindo por toda a história da humanidade. Platão falou a favor da educação das mulheres. Então, tipo assim, sempre existiram pessoas que contrastavam. Então, não quer dizer que era o certo só porque as sociedades achavam. Elas tinham essa opinião, mas a opinião pode estar errada, sempre pode estar errada. Se a gente aceitar a ideia de um progresso moral, que existem estágios diferentes de reconhecer certos direitos, então vai ter um estágio onde a gente acha escravidão ok, depois vai passar para servidão, que é diferente da escravidão, depois para o trabalho assalariado, depois o trabalho assalariado com certos direitos trabalhistas, e isso vai progredindo na seara do trabalho, nos direitos das mulheres, nos direitos civis. A gente tem uma ótima explicação de por que as sociedades têm comportamentos diferentes, porque elas estão em momentos diferentes dessa escalada. E pode acontecer, né, Rodrigo, de em áreas diferentes a sociedade está em estágios diferentes. Então, num estágio lá do trabalho, você tem garante direitos ótimos para os trabalhadores. Mas no que diz respeito ao direito das mulheres, você não garante, certo? Não quer dizer que uma sociedade, por ter certos valores, ela é o suprassumo, que é ela que tem que ditar o mundo. Não. Quer dizer que o valor é importante. Eu não estou legitimando invadir um país e coisa assim. Eu estou falando que esse valor tem que ser valorizado, tem que ser incentivado de alguma forma. E a primeira premissa também, apesar da gente ter aceitado ela tem um problema que é o seguinte: será que as culturas são tão diferentes assim do ponto de vista morais? Porque às vezes a gente confunde também moralidade com costumes, né? Então, o fato de na relação romântica brasileira acontecer com toque, acontecer rapidamente, acontecer de uma maneira, e na Alemanha ser diferente, ou na Dinamarca ser diferente, isso não é uma questão ética, é uma questão de costumes. Então, assim, será que não existe um arcabouço ético que fazem as culturas ficarem muito mais parecidas do que diferentes? Não existem certos princípios gerais que as culturas concordariam? Talvez a ética possa ser montada objetivamente em cima disso, e não pensando muito em costumes. Então, por exemplo, o cuidado com a criança como aquele ser que deve ser protegido, é uma regularidade entre as diferentes culturas. A mentira como algo indesejado, como algo visto como negativo, como nocivo à sociedade, é também uma regularidade entre as culturas. Não tem nenhuma cultura aí que vai falar, olha, o valor máximo, melhor, a maior virtude de todos é você mentir bem. Então você não vai ter essa característica como uma característica de variedade cultural. Então parece que também há regularidades e há similaridades culturais com alguns valores. Será que esse não é o caminho da construção de uma ética objetiva? Exatamente. Pensa esses exemplos que o Rodrigo falou. O brasileiro é rapidinho e o dinamarquês não. Mas beleza, no fim do dia, qual é o objetivo dos dois? É desenvolver um companheirismo com outra pessoa, né? De vida. Aí você beija alguém numa festinha, tudo bem, pode ser para se divertir, mas você está se abrindo a possibilidade de beijar mais vezes, isso virar um namoro e depois outras coisas. Essa possibilidade está colocada. Senão, as pessoas não tentariam desenvolver esse tipo de coisa. Ou o seu objetivo pode ser o sexo. Aí demora mais lá, mais rápido aqui, mas o objetivo é o mesmo. Imagina uma sociedade que não cuidasse das crianças, deixasse solta na rua. Ia morrer as crianças, a sociedade deixaria de existir. Uma sociedade só de mentirosos. Ninguém nunca ia falar a verdade, ninguém nunca ia esperar a verdade. Seria impossível pegar um ônibus, gente. Eu ia estar indo para Volta Grande, ia vir o ônibus da Progresso escrito Volta Grande, eu ia falar, ah lá, tá me enganando de novo, eu não vou subir no ônibus. Aí, vamos supor que eu acreditasse subisse no ônibus. Que garantia eu teria que esse ônibus vai me levar para Volta Grande? Na nossa sociedade a gente mente muito. Só que a gente ainda espera a verdade, o nosso princípio é a verdade, mesmo mentindo. Então, quando eu subo no ônibus que está escrito Volta Grande, eu espero ser levado para Volta Grande. E é por isso que as coisas funcionam. E isso é universal. Outro problema também é que, às vezes, existe um problema de concepção
do que é que faz sentido. Vou tentar exemplificar para vocês. Na minha cultura, eu tenho um idoso aqui. E na nossa concepção de mundo, quanto mais tempo meu pai viver, melhor. Então a gente dá remédio a ele, a gente leva ele no médico, a gente alimenta ele, a gente entretém ele. E a gente quer que ele tenha uma vida longa e feliz. Mas tem uma tribo inuit que acredita que você morrer com o corpo ainda bem é fundamental para a vida espiritual. Então não é uma imposição de uma pessoa sobre outra, essa morte. Mas é uma ideia que a própria pessoa valoriza. Olha, se eu morrer inteiro, sendo capaz de andar e tal, é melhor para mim no pós-vida. Então, determinada idade, a pessoa vai, fica lá no gelo, sozinha, e morre. Veja só, não é uma crueldade em si só deixar o velho no gelo, porque o velho também acredita que aquilo é da vida dele, é importante para ele. É claro que isso fica mais complicado quando você começa a violar os direitos das pessoas, mas em situações como essa, você pode achar normal. Ah, eu estou muito velho, não tem aposentadoria, vou cometer eutanásia. Ah, não, os velhos da minha família eu vou cuidar deles até o fim da vida. Não tem muito assim o que fazer em relação a isso, depende do que a própria pessoa acredita sobre ela, no que diz respeito às ações que agem sobre mim, aí tudo bem. E uma vez que a pessoa, né, indiretamente envolvida, concorda com aquele traço cultural, não é um Gandhi, um Luiz Gama, que está lutando contra os princípios da própria cultura, é liberdade do indivíduo também determinar isso. Então, é tão liberdade do indivíduo e é tão respeito a uma ética de proteção da individualidade. O cara que vai querer morrer cedo no gelo, porque acha que isso faz bem para o espírito, quanto o cara que vai querer se medicar e respirar por aparelhos 30 anos numa cama. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que as influências e as diferenças culturais, elas não servem como, digamos assim, argumento final para dizer que não há nada objetivo e universal. Então, é possível conviver o universal com o particular, o universal com a diferença. O que não é possível conviver é o relativismo absoluto com o universal. Então, o que nós queremos dizer aqui é isso. As culturas podem continuar tendo suas nuances, suas diferenças, sem nenhum problema, e nós reconhecermos que certas coisas são universais, certos princípios são universais. O desafio é achar esse equilíbrio, né? Exatamente. O outro desafio também, Rodrigo, ok, concordei, aquela prática daquela cultura é horrível, imoral. O que a gente faz? Manda tropas, invade? Esse que é o problema também. O segundo problema, como intervir nas normas culturais de outra sociedade. Beleza, fechamos a questão aqui. Mutilação genital feminina é errado. Impedir as garotas de irem para a escola é errado. Executar as pessoas degoladas é errado. Pega os Estados Unidos, move um guarda-aviões, como é o nome daquilo? Porta-aviões. Move um porta-aviões, mobiliza as tropas, vão invadir. Aí acontece o que aconteceu no Afeganistão. Eles invadiram lá por causa da questão da guerra do terror, instituíram várias coisas e tal, aí depois perde, volta tudo igual de novo e a sociedade regride nessas questões ainda mais por causa dessa experiência que teve forçada pelos Estados Unidos. Então, isso também não é um convite a você invadir outros países ou bater numa pessoa de outra cultura na rua porque você discorda. É pensar quais práticas podem incentivar isso. Então, vamos fazer um acordo comercial e colocar uma cláusula aí de alguma questão, fazer um intercâmbio cultural, né? Conhecer. Para mim, isso aí é diplomacia e guerra comercial. Diplomacia e guerra comercial. Então, aqui a gente viu as falhas dos relativistas e aí estamos abertos de novo ao objetivismo moral, ao realismo ético e podemos continuar estudando ele em paz. Num programa futuro, a gente vai explorar uma segunda ética do senso comum, que é a teoria do comando divino, que eu acho que é ainda mais popular do que o relativismo, que é a ideia de que quem determina o que é certo e errado é Deus, né? Uma ideia bem popular, né, Rodrigo? Sim, e fiquem atentos aí que esse vídeo aí vai sair daqui a um tempo. Depois de ouvir tudo isso, você era um relativista, continua sendo? Fala aí nos comentários para nós como é que vocês estão nisso.